Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente matemática, oitavo ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão. E vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 21 traz como objeto de conhecimento princípio multiplicativo da contagem. Detalhamento: resolução e elaboração de problemas de contagem que envolvam a aplicação do princípio multiplicativo. Todo mundo ligado? Vamos à nossa aula. Bem, então antes de dar início ao nosso conteúdo propriamente dito, é bom nós tomarmos posse aí da sua definição, do seu conceito. Então, o princípio multiplicativo, também chamado como princípio fundamental da contagem. O professor Alexandre está passando na rua, e ao ver um prédio, ele fica interessado em saber a quantidade de janelas da fachada. Será que ele pode, Será que ele contará uma por uma? Então, o que vocês acham daí? Qual seria a estratégia mais adequada para se determinar o número de janelas que tem na fachada desse prédio? Então, me acompanhem aqui. Então, nós temos aqui à disposição, a nossa fachada. Vamos fazer uma análise aqui das suas dimensões, Então, nós temos aqui, na linha horizontal, um número aqui de janelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é o número de janelas que temos aqui dispostas, na posição horizontal. E na posição vertical nós vamos ter quantas janelas, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para que nós pudéssemos obter aqui o resultado do número de janelas dessa fachada, nós poderíamos usar aí N estratégias, N maneiras. No entanto, existem determinadas técnicas que nos possibilitam determinar este número, esse quantitativo de janelas de uma forma muito mais objetiva, certo? Muito mais prático, que vai nos economizar aí um tempo considerável. Nesse tratando de resolução de avaliações qualitativas, na qual você vai ser qualificado em função da sua nota, tempo é algo que não se pode desperdiçar. Me acompanhem aí. Então, nós temos essa disposição aqui, Então, uma das formas no qual nós teríamos, a gente podia pegar aqui e fazer uma análise e fazer o produto, da quantidade. E isso daqui, levando em consideração que estamos levando apenas duas posições relativas aqui, uma forma dimensional, de duas formas aqui, de duas dimensões. Então, nós poderíamos obter aqui o número, de janelas dessa fachada, multiplicando o número, de janelas que se dispõem no sentido vertical e multiplicando pelo número de janelas que se encontram no sentido horizontal. Então, uma forma prática, se não fôssemos obter aqui o objetivo de determinar o número de janelas dessa fachada, só era multiplicar aqui o total de uma dimensão pelo total da outra. Aí teríamos 5 vezes 8, 40, ou seja, o número de janelas dessa fachada seriam 40. Isso porque nós estamos considerando aqui apenas duas dimensões. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, mais outra fachada lateral aqui, vamos supor, e que nessa fachada lateral aqui nós tivéssemos duas janelas ao lado, nós teríamos uma outra grandeza, Aí no caso teríamos altura, largura e comprimento. Então já seria mais uma variável que entraria aqui. Então nós teríamos o produto, 5 vezes 8 vezes 2, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 8, 80. Muito bem. Agora, vamos pensar numa outra situação que envolva a contagem. Agora, com uma moeda e um dado. No lançamento consecutivo de uma moeda e de um dado, quais são os pares de resultados possíveis da leitura das faces da moeda e do dado que ficarão voltadas para cima? Quantos resultados são possíveis? Então, são perguntas, nas quais, para respondê-las, nós temos que nos apropriar dessa habilidade, que é o princípio fundamental
da contagem, né? Outros chamam apenas de princípio de contagem, princípio multiplicativo da contagem. Isso vai depender muito de autor, matemático para autor, né? Então, independente da forma que seja chamada, o importante é que a gente saiba a habilidade necessária para se resolver problemas que envolvam essas situações. Então, temos aí o nosso conjunto maior, né? Que é formado pelos elementos que vão realizar o fenômeno, que é a moeda e o dado. Então, olhando para o primeiro fenômeno, né, que é independente do primeiro, nós temos aí a nossa moeda com as faces que podem ser, né, cara e coroa. Alguns autores, né, chamam cara de K e coroa de C, mas isso também aí é só uma questão de nomenclatura, não vai alterar em nada o desenvolvimento do nosso modelo matemático. Muito bem, então vamos supor aqui que no primeiro lançamento nós temos uma cara, que é a parte de cima, CA, que está em azul ali, BB. E lançamos o dado. E o resultado foi um AIS, que está representado ali por 1. Então, qual é o primeiro possível resultado que possa ocorrer com esse fenômeno? Uma cara na moeda e um AIS no dado. Segunda possibilidade, uma cara na moeda e um duque no dado. Terceira possibilidade, uma cara na moeda e um terno no dado. Quarta possibilidade, uma cara na moeda e uma quadra no dado. Quinta possibilidade, uma cara na moeda e uma quina no dado. E por último, no evento da moeda sendo voltada face para cima a cara, nós vamos ter uma cara e uma cena. Então, estão essas possibilidades que amarram o resultado o primeiro fenômeno desse experimento ser uma cara são essas aí: cara AIS, cara duque, cara terno, cara quadra, cara quina e por último, cara cena. Agora, se a face da moeda for uma coroa, como abaixo que está no quadradinho roxo, quais são as possíveis, né, possibilidades de resultado que podem ocorrer? Coroa e um AIS. Segunda possibilidade, coroa e um duque. Terceira possibilidade, coroa e um terno. Quarta possibilidade, coroa, né, e uma quadra. Quinta possibilidade, coroa e uma quina. E sexta possibilidade, coroa e uma cena. Beleza? Então, são todos os possíveis resultados que podem ocorrer realizando esse experimento. Né? Nós temos a primeira hipótese, o primeiro fenômeno, né, que é o lançamento de uma moeda, na qual você tem 2 possíveis resultados, e o lançamento de um dado, no qual a face voltada para cima pode, né, resultar em 6 possíveis resultados. Então, amarrando essas duas etapas do experimento, nós temos aí todas as possibilidades de resultado possíveis. Beleza? Agora me acompanhe aí na cartela. Muito bem. No lançamento de uma moeda, é o conjunto formado, olha só, cara, né, que alguns autores representam por K, e coroa, né, que alguns também representam por C, para diferenciar. Outros colocam aí, né, C1 e C2, também é uma forma, só para a gente não ficar na mesmice e não ficar, né, só num tipo de nomenclatura. Agora, o espaço amostral no lançamento de um dado, ele é formado por esse conjunto aqui, certo? Então, nós temos aí quantas possibilidades, como foi falado? O AIS, o duque, o terno, a quadra, a quina e a cena. Ok. Quais? O conjunto todas as possibilidades possíveis do lançamento de uma moeda e um dado, né, isso simultaneamente, vai ser formado aqui, ó, por esse conjunto aqui maior, aqui, ó, que é aquele mesmo conjunto que vimos agora há pouco, né, que nós chamamos de árvore de possibilidades, né? Ó, cara e AIS, cara e duque, cara e terno, cara e quadra, cara e quina, cara e cena. Agora, se o resultado da moeda for uma coroa, quais são os resultados? Coroa e AIS, coroa e duque, coroa e terno,
coroa e quadra, coroa e quina e coroa e sena. Muito bem. Agora, quantas, né? Podemos obter a quantidade de possibilidades, né, de possíveis resultados, usando, né, o princípio multiplicativo da contagem. Observem só. Aí temos, né, na moeda, quais são os possíveis resultados? Cara, coroa. Quantas possibilidades nós temos? 2 possibilidades. Ok. No lançamento do dado, quais são, né, as possibilidades? Como foi visto, ás, duque, terno, quadra, quina e sena. Aí nós vamos fazer aqui, né, que a quantidade de possibilidades é igual a quanto? 6 possibilidades. Então, o total de possibilidades é igual ao produto entre o primeiro evento, né, o primeiro fenômeno aqui, multiplicado pelo segundo. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 6. Então, o número de possibilidades é igual a quanto? 12 possibilidades. Beleza? Muito bem. Então, acompanhando aqui essa segunda situação, o professor Alexandre acabou de finalizar a aula, né, no CMA e passou por uma pizzaria. O garçom informou as opções do cardápio, podendo optar por 2 tipos de massa, né? Ou ele escolhe uma ou escolhe outra. Ele não tem essa história de pedir mista, não. Nessa pizzaria aqui o pessoal joga duro. Ou você come a tradicional, ou você come a sem glúten. As coberturas disponíveis são as seguintes, né? A pizza pode ser tipo calabresa, queijo sem lactose e portuguesa. Ou seja, só tem essas 3 opções de cobertura. As bebidas, o cliente poderá escolher entre sucos e refrigerantes. Beleza. Considerando que a escolha, né, um de cada, quantas maneiras, né? Considerando que a escolha um de cada, quantas maneiras poderá ser feito esse pedido? Ou seja, como foi falado nisso, um de cada, ou seja, não existe essa possibilidade de ser meia tradicional e meia sem glúten, né? Ah, meia calabresa e meia queijo, ou meia queijo, meia lactose, ou meia... Não, tu só pode escolher os. Ou tu pega uma tradicional, certo? Ou com a cobertura, né, de calabresa, e tu só pode escolher o suco, ou o refrigerante. Então são essas situações que tu tem, tu não pode, né, misturar as coisas. Aí vem a pergunta, né? De quantas maneiras nós podemos fazer isso? Gente, o que nós chamamos isso daqui, né, é as nossas árvores de possibilidade, né? As possibilidades que nós temos aqui para fazer a nossa escolha, o nosso pedido. Então vamos por partes aqui. Olha só, opções. Nós temos aqui, falando de pizza, né? Vou colocar aqui PZ, pizza. Ou eu posso optar por uma tradicional, ou vou optar por uma sem glúten. É a primeira etapa. Segunda, é a cobertura. A cobertura, né, também chamada de recheio, nós temos aqui, ou nós pedimos uma de queijo, calabresa e portuguesa tradicional, certo? Segunda situação relacionada à cobertura, né, ao recheio. Nós também podemos optar por uma de queijo, uma de calabresa e uma portuguesa, só que agora sendo a massa o quê? Sem glúten. É a segunda etapa. Então observe que nós temos aqui a etapa 1, que é a da massa, etapa 2, que é a da cobertura. Aí vem a etapa 3, que é a qual nós vamos escolher aqui a nossa bebida. Então nós podemos optar por uma massa tradicional com uma cobertura de queijo
E para beber, suco. Tá aqui, ó, tradicional, queijo e suco. Muito bem. Nós também podemos pedir uma massa tradicional com a cobertura, né, o recheio de calabresa, né? Então, voltando aqui, né, para tradicional, ainda tem aqui, ó. Para bebida também posso escolher o refrigerante. Então, ó, mudando aqui, ó. Tradicional, queijo e refrigerante. Já ia passando aqui. Podemos ter aqui uma massa tradicional com calabresa, pedir suco. Ou seja, tradicional, calabresa e suco. Ou uma tradicional de calabresa e pedir o quê? Refrigerante, que é a terceira etapa. E por fim, uma massa tradicional, cobertura portuguesa, beber suco. Aí nós vamos ter aqui essa possibilidade, né? Tradicional, portuguesa e suco. Ou podemos ter uma massa tradicional, cobertura de portuguesa e beber o quê? Refrigerante. Então, essa outra possibilidade. Beleza. Esgotaram-se aqui, né, a primeira condição, que foi, né, relacionada à massa. E agora vamos para a segunda, né, situação da primeira etapa. Sendo que as demais etapas, né, tanto a 1, a 2 e a 3, irão se repetir. Então, qual seria a situação aqui? Nós teríamos uma massa sem glúten, com a cobertura de queijo e beber suco, e obter suco. Então, sem glúten, queijo, suco. É uma possibilidade. Aí nós teríamos sem glúten, calabresa... Não, perdão, já é pulando de novo aqui, ó. Sem glúten, cobertura de queijo e refrigerante. Então tá aqui. Agora sim, sem glúten, calabresa, suco. Tá aqui. Segunda, sem glúten, calabresa, refrigerante. Tá aqui, sem glúten, calabresa, refrigerante. Por fim, sem glúten, só que agora com a cobertura, né, portuguesa e beber suco. Então temos essa possibilidade aqui. E por fim, né, porém não menos importante, sem glúten, portuguesa e optar por beber refrigerante. Fechando aqui. Então, pessoal, nós podemos ver aqui, certo, que o número, né, de possibilidades, ele vai aumentando em função do número de etapas. Então, quanto mais etapas o fenômeno possuir, maior será o número de possibilidades, né, de resultados que nós vamos ter. Então, se nós observarmos aqui, fica inviável em determinadas situações nas quais o número de etapas aumenta, como também o número de possibilidades que cada etapa venha a possuir. Aí, às vezes, até mesmo depois que você monta a árvore de possibilidades, para você fazer aí a correlação e a numeração, se torna um tanto difícil. Então, como é que fica mais prático de nós desenvolvermos problemas envolvendo aí o princípio fundamental da contagem? Me acompanhem aí. Então, observem só. Princípio multiplicativo, né? Princípio fundamental da contagem. Se uma decisão A pode ser tomada de N maneiras distintas e tomada essa decisão A, uma decisão B que puder ser tomada de N maneiras distintas, então a quantidade de maneiras que se tornam sucessivamente as decisões A e B é igual a M vezes N. O que isso quer dizer? Certo? Nós temos aqui, no nosso exemplo aqui, nós temos a seguinte situação, da escolha lá da pizza, né? Nós tínhamos, na primeira etapa, né? Etapa 1. Quantas opções para o tipo de massa? Nós tínhamos 2 opções, certo? Etapa 2. Quantas opções nós tínhamos para o recheio? Nós tínhamos a calabresa, né?
a margarita. E a terceira eu não estou bem lembrada da qual era, né? Vamos ver aqui rapidinho. Queijo. Então, 3 opções para a segunda etapa. E na etapa 3, nós tínhamos 2 opções para a bebida. Então, o que que diz aqui essa definição? Pelo princípio, né, fundamental multiplicativo da contagem, nós vamos ter aqui o produto, né, de etapas, né, formado pelo número, né, de possibilidades de cada etapa. Então, eu tenho 2 para a primeira etapa, que multiplica 3 opções para a segunda etapa, que multiplica 2 para a terceira etapa. Então, nós teremos aqui 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Né? Se nós formos comparar aqui o número, né, de possibilidades, deixa eu apagar aqui, né? Nós vamos ter aqui, né, 2, 2, 2, 2, 2 e 2, né? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. No entanto, se nós aumentássemos aqui, né, o número de elementos, né, o número de escolhas que temos em cada etapa, vocês iriam observar que, utilizando aqui a estratégia da árvore das possibilidades, vai se tornar inviável, né? Se nós tivéssemos aqui um número maior de etapas, vamos supor, além, né, vamos supor, da escolha da pizza, né, da cobertura e do suco, né, da bebida, vamos supor que nós tivéssemos aqui também uma 4ª etapa, que seria, no caso aqui, vamos supor aqui, já que estamos numa pizzaria, vamos imaginar que o nosso cliente aqui, o Alexandre, ele desejasse, né, saborear uma sobremesa. Aí ele teria isso, as escolhas de sobremesa, né, sorvete, gelatina, mousse, creme. Então vamos supor aqui que ele tivesse 4 opções para a sobremesa. Então o que iria acontecer aqui? Nós teríamos aqui mais um elemento no nosso esquema aqui da nossa árvore de possibilidades, que seria a sobremesa, formado por 4 opções. Então, se nós observarmos aqui, nós teríamos já uma quantidade significante de resultados. Então, olha só, nós teríamos, pelo princípio fundamental da contagem aqui, em função desse exemplo que nós demos aqui, nós teríamos 2 opções para massa, 3 opções para a cobertura, né? Aqui com glúten e sem glúten, tradicional, né? Aí teríamos aí o de cobertura queijo, né? Calabresa e portuguesa. 2 opções de bebida, suco e refrigerante. E teríamos aqui 4 opções para a sobremesa, que seria a nossa 4ª etapa. Então, olha só como ia aumentar significativamente o número de possibilidades, né? Nós teríamos aqui, fazer o cálculo aqui, né? 2 vezes 3, 6, né? E aqui, 2 vezes 4, 8. E 6 vezes 8, 48. Certo? Então, olha só. Como aumentaria o número de possibilidades aqui para nós catalogarmos todas as possíveis, né, situações, possíveis resultados que porventura venham a ser inseridos na nossa árvore. Por isso que é importante que a gente, quando estejamos desenvolvendo questões que envolvam o princípio multiplicativo, certo? A gente faça a interpretação da questão de forma bem sucinta, bem detalhada, para que a gente não perca nenhuma informação da questão, principalmente no que diz respeito
os elementos que formam as etapas. Isso daí pode envolver aí determinadas situações. Vimos uma em que nós tínhamos o lançamento simultâneo de uma moeda e de um dado, certo? Que na etapa 1 nós tínhamos duas possíveis situações, né? Ou nós tínhamos uma cara ou uma coroa. A etapa 2, olha só, nós tínhamos o número de possibilidades, né? Seriam ser o quê? O número de faces do dado, né? Seriam 6, 1, 2, 3, 4, 5, né? E 6. Agora imagine se nós tivéssemos aqui uma terceira etapa, certo? No qual nós tivéssemos que escolher uma carta do baralho, né? Considerando que baralhos sem coringa. Então nós teríamos aqui, ó, né, 4 ases, né? Ou seja, um total de 56 possibilidades, né? Considerarmos só um baralho. Então, quando o número de elementos que formam uma determinada etapa de um determinado fenômeno aumenta, com certeza a produção, né, a confecção de uma árvore de possibilidades se torna inviável. Sugerindo que, nesse caso, a pessoa que está desenvolvendo, né, opte, né, pela estratégia de utilizar o princípio fundamental da contagem. Queridos alunos, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.